Pois é, então, gente. Acho que já dá pra gente ir conversando um pouquinho. Por favor, me desculpem meu nervosismo, né? Não tinha aparecido ainda. O tema de hoje vai ser Cada um tem seu tempo. E a gente vai ter uns convidados aí bem legal para conversar sobre isso. Saudade, Cleina. Tô com muita saudade de todos vocês. O que mais? A gente vai ter uns convidados legais para conversar sobre isso. Para conversar sobre o que cada um entende, que é o tema da reunião, que é o tempo, sobre o nosso tempo, sobre o que a gente faz com eles, sobre o tempo das pessoas, sobre o que a gente faz com eles. E é isso. Deixa eu ver mais quem tá entrando. Ídola, Crisóstomo. Saudade, Ídola. Acho que já dá pra começar, será? Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui rapidinho, gente. Edna, Conceição. Pois é. Então vamos lá, né? Porque senão depois fica ruim o tempo dos convidados aparecerem. Para quem não me conhece, meu nome é Liz Rocha. Eu sou do FUS Jovens também. Normalmente eu ajudo a Carol, ajudo o Anderson. E o tema da reunião é bem oportuno para mim, porque ele fala de cada um tem seu tempo e hoje é a primeira vez que eu apareço também em live, então demorou um pouquinho. Eu tinha um pouco de resistência, de vergonha, e aí dizia que não dava para eu aparecer. Então, dos pontos, os meninos até brincaram, era que o meu tempo chegou um pouco depois, mas também chegou, né? Então, já foi legal. Já foi um ponto interessante do que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou chamar a minha primeira convidada pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu só não sei como que aparece aqui. Ela tem que pedir pra mim, como que é? Gente, não sou muito boa com tecnologias também. Por favor, me ajudem. Apoio Renato Staudinger, Anderson. Opa, tá aqui. Já. Vou chamar agora, gente. Opa! Hello! Oi, Flavinha. Peraí, que a minha internet da Flávia... Oi, tá me ouvindo? O áudio tá Tô bom? ouvindo bem. Tô ouvindo bem. E aí, como Ai, você tá? que Saudade, nervoso a Flavinha. nossa primeira vez, hein? Saudade de todo mundo. Verdade, também tô um pouquinho. Bora lá. Ah, Vamos lá, Flavinha. O tema da reunião que a gente colocou é Cada um tem calma seu aí, deixa tempo. eu... Cada um tem Pode seu ir. tempo, mas nem sempre tem um tempo para cada um. Então, assim, só para a gente Certo. começar a conversar sobre isso e aí ver nossas opiniões, o que a gente pensa, o que tu entendeu do tema, o que tu entende que é o tempo de cada um, como que você vê isso? Na verdade, o nosso grupo tá moldando esse tema, assim, há algumas semanas, né? Isso. E o tema da última reunião foi o que é que te falta? E a partir daí a gente começou a suscitar vários assuntos e saiu falta tempo, né? Muita gente tá na quarentena ou reclamava de tempo, não tinha tempo, enfim. E saiu isso de tempo, aí surgiu a frase: cada um tem seu tempo, mas nem sempre tem tempo para cada um. Aí eu falei, Liz, me- e agora, né? Daí eu recorri à gramática, Muito boa, Flavinha. recorri à interpretação de texto, obviamente, e
cada um tem seu tempo. Eu dividi em dois pontos, né? Cada um tem seu tempo, e então o ter várias definições é ser dono. E o tempo, dessa parte aqui, cada um tem seu tempo, então cada um tem dono do seu tempo, das suas escolhas. O que que você está fazendo a partir disso? Será que tu está aproveitando esse teu tempo todo livre que tu está na quarentena? O que que tu está produzindo? E você é engenheira, né? Sou Então engenheiro. tem, então tu pode me ajudar, que aí eu falei, poxa, a gente podia falar do delta T, Da variação que o delta T é a variação de de tempo. tempo. Então, o que que a gente fez do final da quarentena para o início? A gente pode ver o que que a gente produziu aí nessa variação de tempo. Isso, E aí, foi um tema até que os meninos comentaram na live passada, acho que foi o Maurício e o Renato também, ia ser muito difícil a gente pensar que a gente ia sair da quarentena e a gente não tinha feito nada proveitoso ou tinha saído da mesma forma que a gente entrou, né? Então, esse também é um dos pontos importantes da gente refletir. é bom tocar nesse assunto, que até foi nessa conversa que a gente resolveu pôr a cara, né? É verdade. Colocar a pele em jogo e usar, né? Mas então vamos lá. Aí, a partir disso, nós queremos o que fazer com o termo produzir. E eu estou em contato mais com meu pai, eu vejo que ele tá, e com o Renato também, ele pontuou essa questão de plantar sementes. E eu vejo que meu pai acorda todo dia de manhã, eu plantei semente com ele, e é um cuidado todo dia. Tem que regar a plantinha de manhã, tem que regar a plantinha à noite. E com a gente é a mesma coisa. Então a gente no grupo falou, poxa, eu tinha vários sonhos que eu escrevi há 3 anos atrás e só está acontecendo agora. Então, nem sempre o tempo tem que ser aquele naquela hora. Que a gente quer, né? Que a gente Que a acha que é o certo. E às vezes acontece de uma forma completamente inédita, que tu também pode falar melhor sobre isso, que do nada ali vai para onde? Minas Gerais, né? Isso às vezes a gente, até na FUJ mesmo, nas reuniões, o mestre fala alguma coisa, ou o mestre Renato, e aí surge algum ponto, né? E aí a gente tá numa reunião e aí ouve aquilo, finge que entendeu, ou acha que entendeu, e aí 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos depois, a pessoa pensa, caramba, era isso que o mestre queria me dizer, era aqui que eu ia estar. Teve até não sei quem estava na reunião de domingo, teve um dos fraternos também teve isso, teve uma reunião 7 anos atrás, e aí conversando sobre isso, ele disse, caramba, hoje eu entendi. E Muito bom. aí foi muito bom. Isso acontece comigo sempre, assim, os mestres fazem a mesma reunião várias vezes. E aí, às vezes, eu entendo uma coisa, aí depois eu entendo outra. E aí, na quinta reunião, eu falo, caramba, era isso que queria dizer. E aí, a partir daí, a partir dessa quinta reunião, ou sabe Deus qual reunião depois, a gente consegue refletir mais completamente sobre aquele tema e aí ver, caramba, eu preciso mudar isso a partir do momento que eu sei isso, que eu descobri esse assunto, que eu sei a forma como seria ideal eu seguir. Eu vou fazer que tipo de mudança? Você consegue, a sua cabeça está muito mais completa para você refletir sobre o assunto e fazer as mudanças e práticas necessárias. Então, Isso que eu anotei também, um aprendizado e colocar em prática. Sobre esse tema, eu tenho uma coisa muito legal que no mestrado eu estava, na minha época de pré-defesa, que eu estava escrevendo a dissertação, meu tempo estava estourando falando sobre o tempo, eu tinha 1 mês para entregar e eu só lia muito livro, chegava na minha orientadora, li isso, li 10 livros aqui. Aí chegou um tempo que eu não dava, eu tinha que entregar naquela. Ela disse assim, Flávia, ela falou assim, pelo amor de Deus, para de ler e comece a escrever. Teu tempo estourou, eu não posso fazer mais nada por ti. Aí a gente começa nesse, mas nem sempre tem tempo para cada um, né? Que é essa questão de ajudar, de servir. E
E da paciência que a gente tem que ter também, né? Ela, nesse período ainda, ela teve muita paciência comigo. E eu tomava muito café desesperadamente. E eu tava num ponto que a pessoa tava conversando comigo, eu não tinha paciência nem de ela terminar a frase. Eu terminava por ela, que eu já tava assim, sabe? E aí é nesses pontos que a gente reflete, ó, tem que melhorar. E se, por exemplo, tem o tempo que a gente aprende e tem o tempo que a gente pode colocar em prática certos assuntos. E também tem, mais ainda, a gente, por exemplo, no caso da outra professora, ela teve toda o cuidado e a expertise de saber lidar contigo naquele momento, né? Então, isso é muito difícil às vezes, por exemplo, a gente acha que sabe uma coisa ou acha que entendeu e acha que tem um conhecimento e aí a outra pessoa não tem, a gente fica chateado, né? Ah, porque ele já sabe isso, ele precisa aprender isso, ele precisa agir de tal forma. Então, assim, tem muito dessa parte do tempo, e eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente entender o tempo do outro e saber lidar com isso, que nem todo mundo vai ter a mesma cabeça que a gente, vai ter as mesmas experiências que a gente, vai ter aprendido as mesmas coisas e vai ter a mesma opinião, porque às vezes você acha que está certo, que você pensa e quer que outra pessoa pense da mesma forma, só que na verdade ela nunca vai pensar, ela não concorda com aquilo. Então, Verdade. o tempo também é de você entender que o tempo da outra pessoa é diferente, você tem que respeitar e, e, e ajudá-la da forma que você puder, né? E foi muito bom nessa parte aí de ser professor e tal, que a gente passa por uma banca, né? Essa situação. Deve ser horrível. E, e em nenhum momento, alguns fazem isso, mas isso eu sou muito grata que em nenhum momento eles me causaram algum tipo de repressão. Eles só falaram, tipo, Flávia, acho que tu tá indo muito para esse lado e não abordou essa perspectiva aqui. Tá faltando um pouco disso aqui para ti poder equilibrar. E só para não perder o time da coisa, Gente, se do alguém puder me diálogo, dizer também quanto tempo vai tendo, porque eu esqueci de fica, gerenciar isso. Também não. acho que tem 15 minutos já, acho que Ah, tá, 40. não, mas pode falar. Só para não perder o time do diálogo. Hum, eu peguei uma poesia de Fernando Pessoa, um trechinho, Gente, é sabe que eu tenho essa vertente aí, e muito eu bom. acho que combina. Ele escreveu assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Fernando Hoje Pessoa. achei muito bom. Gostei muito. E ele é muito espiritualista, né? Porque quem conhece um pouco Fernando Pessoa, ele usava vários heterônimos, cada um tinha seu estilo próprio. E eu acho que ele foi muito feliz nessa parte de abandonar as roupas usadas, que tem a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos. Que é o que a Exatamente. gente faz quando entra na fuga. Quanto eu já mudei, quanto eu vou mudar, eu acho que. Gostei muito. E assim, é o tempo que a gente aprende e a gente tira, eu acho que essas roupas usadas, além das roupas usadas e as resistências que a gente tem. Por exemplo, eu tinha resistência de aparecer ao vivo. E, e aí você vai tirando isso e aí vai lhe dando caminhos para você evoluir, né? Isso. Então, assim, o tempo de cada um ele depende do conhecimento de cada um, das experiências que cada um vive e do quanto as pessoas estão dispostas a tirar essas roupas usadas e tirar a resistência que a gente tem para seguir, né? E é impressionante como muda o total ponto de vista e eu sou muito grata a todo mundo da Fuji, assim, vocês são muito especiais. E também só para terminar, que eu dividi em duas partes o nosso tema, Tá bom. porque essa parte, mas nem sempre tem tempo para cada um. Eu botei tempo, definições de tempo, né? Aí, e uma parte fala tempo como oportunidade. Então, mas nem sempre tem oportunidade para cada um. Então, como é valioso a gente
honrar a nossa chance de estar aqui, de contribuir e ter essa oportunidade de plantar sementes, é verdade, não muito é? bom. Conversando sobre o tema com a Carol e com o Anderson também, eles falaram muito sobre, mas nem sempre tem um tempo para cada um, muito sobre a questão do nós temos uma vida, nós reencarnamos, nós temos a oportunidade de fazer certas coisas, nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, assim, quanto antes a gente se desamarra de certas coisas, a gente tem mais oportunidades para evoluir e para seguir o melhor plano que a gente montou para nós mesmos, né? Então, isso também é muito importante. Tá. Tá, eu vou voltar. Isso aí que tu Gente, não acabou sei o que de. aconteceu. Já. A luz. Não, não sei se vai dar para ver. A Liz pode explicar muito melhor essa questão da evolução, da gente ir mais rápido, em grupo, individual. Mas eu tive que voltar para o Delta T. E eu fui pesquisar a fórmula, daí eu fui ver que a velocidade, para a gente, né, estar numa determinada posição, a gente está aqui. A gente quer chegar Uhum. aqui, né, subir, né? Isso aqui é a variação chamada delta S, né, do Isso, espaço. variação de espaço. Isso. E a velocidade, então, velocidade média é a divisão do delta S sobre o delta T, do nosso tempo daqui para cá sobre o tempo, né? Isso aqui. Uhum. Velocidade. Gente, a Flavinha anotou uma fórmula, hein? É isso mesmo. Aí eu queria que tu discorresse aí sobre essa situação, que é a evolução é isso, né? A nossa velocidade, que a gente tem um tempo para estar aqui. Nós temos uma velocidade, essa fórmula, não vou explicar a fórmula, tá, gente? Também faz tempo que eu não vejo ela, que ela é do ensino médio. Não, Mas mas é só para explicar, tipo, a posição que tu quer é, chegar do tempo. a gente tem a posição inicial e aí nós temos a velocidade e essa aceleração. Essa aceleração, eu acho que nós mesmos que damos a nós pelo que a gente está disposto a fazer e a se esforçar. Então, a gente vai seguir aquele caminho numa mesma velocidade e se a gente se dispor a isso, a gente consegue acelerar e, e evoluir muito mais rápido, que é o trem-bala que a gente fala da Fuji, né? É isso. E individual diz que é mais rápido, mas hoje eu sou exemplo disso, eu mandei um áudio para Liz, eu Liz, é o seguinte, não tá dando certo, eu acho que não vai ser legal. Aí, e ela me ajudou muito, então em grupo é melhor. A velocidade pode até cair um pouco, mas a gente vai ter vários ali te apoiando em várias frentes, que cada um tem uma expertise, né? Isso, Então, é verdade. Flavinha, muito obrigada. Eu gostei muito da participação. E aí, obrigada a vocês pela paciência, pela oportunidade. Estou vamos muito ter grata. ainda várias outras oportunidades. Eu gostei muito. Espero ter E aí, contribuído. eu acho que contribuiu bastante. Então, eu não sei Obrigada. como é que sai. Nem eu aperto o xizinho aqui, será? Acho que é, vai, tenta. Parece sai. Gente, não sei se vocês estão carregando. Ah, já foi, né? Pronto. Alguém consegue me dizer que horas são? Só para. Eu vou chamar nosso segundo convidado, que é um convidado muito especial, que eu gosto muito e que vai contribuir bastante com a nossa live. Deixa eu ver aqui como que eu consigo. Meu convidado, por favor, faz aquele negócio que é só para eu apertar para você entrar. Eu sou terrível. Não sei como coloca. Peraí. Como? Cientista. A Flávia é uma cientista mesmo, realmente. Achei muito bom. Gabriel, acho que tu tem que colocar no começo de quando tu entra, aparece requerir para entrar, requerir que a pessoa te chame, uma coisa dessa. Não é isso, gente? Por favor, apoio.
Ah, já. Vamos lá, gente. Gente, vocês têm que me dar só um desconto, que eu sou um pouco... Não sei Aí, muito deu das certo? tecnologias. Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Liz, tudo bem? Oi, gente. É isso. Muito obrigada por ter participado. Gostei muito. É, Nada. Vamos lá. O que que você entendeu sobre o tema? O que que você acha que é legal a gente conversar mais? Que outras abordagens? Fique à vontade. Liz, eu não notei nenhum poema, nenhuma fórmula. Estou preocupado aqui se eu vou ser a altura aqui da Flávia. Mas tá bom, vamos lá. É, Então, bom, acho que a gente conversou um pouquinho antes sobre, acho que deu para dar uma pensada legal. Na verdade, eu acho que é legal até comentar que antes, quando eu me propus para entrar, era outro tema, que eu tinha mais facilidade, né, em falar, não mais importante ou menos importante, mas acho que nada é por acaso, né? É, eu penso que o tema seja uma das partes mais importantes, que vocês citaram um pouco e que eu acho legal da gente falar, é o tempo que a gente tem para não só para a gente, mas que a gente vai aprender junto com os outros. Como você fala, às vezes a gente quer tanto evoluir no nosso caminho, o que a gente acha que a gente tem que fazer para a gente melhorar, e a gente acaba não pensando em também ter esse tempo para os outros. Então, esse tempo com os outros, na verdade, é o que vai ajudar a gente na nossa evolução. Então, como tu pincelou um pouco antes, a gente está aqui devido para fazer os karmas, para fazer os ajustes. Então, se a gente pensar só nesse tempo sei lá, estudar, melhorar só a si mesmo e não conseguir fazer os seus ajustes, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque a gente já veio como um ser e o que a gente precisa de desprender desse tempo nosso com os outros para poder a gente conseguir seguir no nosso melhor caminho. a gente aprende muito isso na Fuji, que o principal, na verdade, e o mais importante, é óbvio que a gente precisa focar nas nossas nas nossas particularidades e evoluir com elas, com o tempo, com as práticas, mas o mais importante é a gente entender o que é o tempo para o outro e como que a gente vai atuar nisso, como que a gente vai ajudá-los e servi-los. A gente pensa muito que as pessoas têm que fazer as coisas no nosso tempo, ou quando a gente considera que é o correto, né? Quando, na verdade, a nossa posição, pelo que a gente aprende, na verdade, deveria ser muito mais de servi-las, de ajudá-las, né? E de tirar um pouco esse foco que é para a gente e colocar um pouco nas pessoas, né? Uhum. O que mais? E eu acho que isso é um ponto bem importante, porque até para mim realmente isso é também um pouco difícil, porque eu sempre fui um cara muito ansioso. Então, o tempo para o cara que é ansioso é algo que é um tema bem difícil de se trabalhar, né? E às vezes a gente, já pegando um pouco do que a Flávia comentou, às vezes a gente precisa dar um passo atrás e usar um pouco mais desse tempo para que a gente consiga ir mais longe junto. Porque às vezes sozinho a gente consegue entender sobre determinado tema mais facilmente, ou seguir um caminho que para a gente é mais fácil, enquanto que às vezes para o outro não é. Então, se a gente consegue dar um passo atrás e usar mais do tempo também com os outros, a gente consegue ter mais conhecimentos de pessoas com pontos de vista diferentes do nosso. E isso ajuda muita gente a se desprender de várias coisas, como que é um ponto importante que a gente precisa trabalhar, da vaidade, tudo da parte da reforma íntima que vocês já abordaram com alguns posts legais aqui. É verdade. Verdade, isso é bem importante. Eu também sofro bastante com o tema da ansiedade. E, isso é uma coisa que gera consequências espirituais e físicas, né? Eu, por exemplo, eu fico sem ar. Eu não durmo sem ar de ansiedade. Então, Para mim é caspa. é muito engraçado as consequências desse tipo de coisa, da gente gerenciar o tempo, da gente ter noção e parar,
faz com a gente e tem de consequência, né? Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui. Esse do tempo ser dedicado para o outro, eu acho que é o mais importante. Eu acho que vale a reflexão para todo mundo se a gente está fazendo isso. Eu acho que quando a gente foi ver o tema e ver o que ele englobava, que ele é imenso, né? Eu fiz a reflexão, será que eu estou tão focada nas minhas coisas, em mim, que eu não estou tendo essa parte que, na verdade, é a mais importante, de servir os outros e de ajudar os outros? Então, acho que vale também para cada um pensar sobre isso. Outra coisa importante também é o tempo que a gente usa para refletir, né? Para o ansioso e para as pessoas que vão viver no dia a dia na correria, às vezes a gente pode estar pensando o dia inteiro, a cabeça está a mil e está fazendo tudo, e a cabeça está a mil e você acha que está arrasando, só que na verdade em nenhum momento você parou de verdade e analisou pelo seu tempo e refletiu sobre as mudanças que você precisa fazer, tanto em relação a você, quanto também em relação aos outros. Por exemplo, eu mesma nunca não, mas fazia tempo que eu não tinha refletido sobre essa questão de como eu estava atualmente com relação a servir os outros. E acho que também uma parte muito importante que às vezes é legal a gente conseguir ponderar esse tempo, né? Porque às vezes a gente pensa demais e não toma nenhuma ação, fica aquilo ali só no pensamento, e às vezes a gente não pensa e já toma uma ação na impulsividade e acaba também não chegando no objetivo que a gente quer. Então eu acho que a gente saber trabalhar o tempo que a gente vai desprender para cada uma dessas partes é algo que é super importante também. Tanto que às vezes a gente fala muito às vezes os mestres tocam bastante nesse ponto durante as reuniões, que eles falam que às vezes a gente está lá, desprende do nosso tempo para ouvir, para aprender a doutrina, para, enfim, participar das reuniões, ouvir as palestras e tudo, mas a gente não só fica no pensamento, a gente só não pratica aquilo. Então, praticamente a gente não está contribuindo para nossa caminhada desse jeito. Então, é importante também a gente conseguir ponderar o tempo que a gente vai usar para pensar, para se planejar, para refletir, com as ações que a gente vai tomar baseado nisso. É verdade. Eu acho que esse gerenciamento do tempo é o mais difícil. Sim, com certeza. Ainda não, mais que depois... Eu não sei como que tu faz. Se você só tiver métodos, por favor, me ajude. Não, assim, não sou também um cara mais organizado do mundo, mas acho que uma coisa que ajuda bastante a eu tentar dividir um pouco o meu tempo é eu definir o que eu quero fazer com cada atividade. Tipo assim, qual o objetivo que eu quero chegar com cada ação. E aí com isso me ajuda a definir quanto tempo eu vou precisar para fazer. Por exemplo, eu sempre estou me inscrevendo em vários cursos aí, principalmente agora na quarentena aparece muito curso, né? E eu sempre vou me inscrevendo em vários cursos e para como a gente equilibra isso com o trabalho. Aí eu sempre penso, vou querer estudar 1 hora por dia, vou querer usar meia hora por dia para ler ou para fazer alguma coisa, sei lá, de passatempo, que não seja algo extremamente produtivo. Então, para mim, o que ajuda a tentar me organizar é eu sempre definir quanto tempo eu quero desprender daquilo, para qual objetivo eu quero chegar. Então, eu foco em qual objetivo eu quero ter e a partir disso fica mais fácil de organizar quanto tempo eu preciso. E eu acho que é importante também, gostei muito, e as nossas prioridades, né? Por exemplo, se a gente está na FUJ e entendeu entendeu ou chegou à conclusão que a gente quer servir mais, a gente colocar isso como prioridade e dizer, eu vou passar mais tempos efetivamente fazendo isso do que isso, sei lá, trocar uma coisa pela outra. Uhum, com certeza. Então, peraí. Opa, gente, não sei quando eu faço isso. Acho que foi muito legal, Gabriel. Gostei muito da participação. Se tem mais algum outro ponto que tu acha interessante a gente falar? Não, assim, acho que a gente cobriu bastante o que a gente tinha conversado. Eu agradeço pelo convite também. Foi super bacana mesmo. E estamos aí, quando tiver outras oportunidades, vamos conversar mais um pouquinho.
Vamos. Olha, gente, o Gabriel tem conhecimento para dar e vender. Eu acho que é sempre uma pessoa que De pode ajudar nada. muita gente, é verdade, todo mundo sabe. Mas, deixa eu ver aqui. Então é isso. Muito obrigada, Gabriel. Nada, eu que agradeço. Tchau. Deixa eu Eu, dar eu uma olhada. aperto aqui no xizinho, né? Acredito eu que sim. Tá. Aí. Né? Isso aí. Gente, deixa eu ver o que estão falando aqui. Falta pouco, eu descobri que tinha ansiedade. Beatriz Lima descobri que tinha ansiedade. É muito difícil, Beatriz. Eu sofro bastante com o tema, na verdade. E, e a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com tudo isso, para toda essa parte de reflexão que a gente comentou, rever as prioridades, se organizar. A parte de organização, metodologia é muito importante. Então, são várias pequenas coisas que vão ajudando a gente. Procurar um lugar, ter um tempo efetivo para conversar com os nossos amigos espirituais também ajuda muito. Temos também mais um outro convidado, também não sei como que ele vai aparecer aqui, eu preciso que ele me chame. Poderíamos entender que é muito mais uma decisão do que vocação. Servir. Ou outro convidado, por favor, eu não sei chamar. Você tem que colocar aqui. Ok, gente. Eu entro, Liz. Cadê, Renato? Tu não tem que pedir? Eu só cliquei no dos meninos. O que mais que estão falando? Gente, a Flávia é uma cientista mesmo, agora que eu tô lendo essa parte. É impressionante. Deixa eu ver. Ok. Tá indo, Renata. Eu não sei quanto tempo falta, gente, só para avisar vocês, eu tô completamente sem noção desse tema. Oi, Renato. Olá, tudo bem? Tudo certo? Bom, eu fiquei impressionado aí com a participação até agora dos três. Muita ciência envolvida em tudo. Tive que anotar fórmulas. Você Então, anotou? Eu assim, tive que relembrar também do ensino médio. anotei e fui pro Google, porque, assim, já tô velhinho, olha a barba branca aqui, ó, para Realmente, lembrar tá cada vez se essa lascando. história, essa história de Delta aí, meu amigo. Só Jesus na causa para lembrar, né? Então, assim, eu tive que recordar esse negócio aí. Mas parabéns, Flavinha, adorei. Li, Muita vocês. poesia. Flávia começou nervosa e terminou com a poesia. Veja que evolução numa live, né? É verdade. E o Gabriel começou dizendo que não tinha preparado nada, mas discursou muito bem também. Então acho que já valeu demais, valeu demais. Mas eu trago. Amor, eu tô lendo você aí, viu? Enquanto eu tô falando, eu tô lendo o que você está escrevendo aí. Mas eu queria trazer, acho que falar sobre o tempo é maravilhoso, porque ele é o Senhor, né? Ele é o que traz a verdade, ele é o que nos coloca à prova de tudo. Se realmente o consideramos e damos o valor a ele, ele sempre vai dar a verdadeira perspectiva, e não somente a minha, ou somente a sua, ou somente a de alguém. Por isso que ele é o Senhor, né? Porque ele sempre vai trazer a verdade. Ele não é efêmero, né? Ele não é raso. O tempo ele é presente, ele é futuro. Então ele é perfeito. Mas tentando sair um pouco dessa esfera tão romântica, né, do tempo e fazendo aí uma reflexão, eu acho que hoje, diferente do passado, nós temos muitas distrações.
muitas distrações. E nós crescemos assistindo essas distrações e assumindo elas como a nossa verdade, né? Então, nós viemos de uma era onde não existia tanto recurso. Vocês, mais jovens, já possuem muito mais recursos, né? Todos assistem as mesmas séries e têm as mesmas condições de viajar praticamente. Se trabalhar um pouco e juntar o dinheiro, pode viajar. No passado isso não existia, né? Todo mundo tinha que trabalhar muito. E isso hoje nos traz muitas distrações. E acaba que a gente administra muito mal essas distrações, né? Por exemplo, para muita gente, desligar o celular gera ansiedade, né? Eu já vi pessoa desesperada porque o celular estava em 1%, né? E não pode simplesmente acabar uma bateria, pelo amor de Deus, né? Então, a pessoa ela não percebe o quanto um celular consome o tempo dela. Tem gente que no trabalho ela não consegue trabalhar e usa da justificativa, que eu sei que não é mensagem para ninguém que está aí, está na live, que eu já vai acabar se entregando. O pessoal não se aguenta, vai se entregar na live. Mas eu sei que tem muita gente que diz assim, não, mas eu uso o WhatsApp para trabalho. Eu não tenho como não usar o WhatsApp, porque os grupos do trabalho estão lá. E a gente sabe que, ok, tá bom, mas dá para dizer não, né? E trabalhar e depois olhar o WhatsApp, né? Então, assim, eu não sei se a minha mensagem ainda é essa, mas eu lembro que por um longo período a minha mensagem no WhatsApp era: se for urgente, ligue, porque mensagem não pode ser urgente, né? Eu já estive com pessoas ao lado que chegou na frente da casa da outra e mandou uma mensagem. Aí eu falei, mas você mandou uma mensagem por quê? Não, porque eu cheguei. Eu falei, não, por que você não liga? Não, a mensagem é suficiente. Aí, pô, a pessoa não olhou a mensagem ainda, é óbvio, pô, né? A mensagem não é urgente. Então se administra muito mal hoje em dia o tempo, quando na verdade chegar, tocar a campainha e falar, cheguei. Antigamente era assim, né? Então não tinha esse recurso. E quando você combinava, você tinha combinado. Não tinha esse negócio de vamos ver, né? Não, a gente vê aí. Não, tinha que combinar e estava certo. Então você Vamos tinha que ver, não administrar. vai. Não vai, né? Não vai. Vamos ver, o cara vai assim, não, vamos ver. Vamos marcar para sexta? Vamos ver. Vamos ver, pode ter certeza que Não vai. Não vai. O Maurício falou aí, hoje em dia acham estranho quem liga. Cara, as pessoas não ligam mais no aniversário. E eu vou contar um caso que é antigo já, porque era na época que eu usava Facebook, que hoje em dia eu não uso Facebook, porque eu sou um cara jovem, eu não uso mais Facebook. Facebook é coisa para velho, né? Eu também. E... Ok. E eu lembro que eu dei parabéns para uma pessoa, eu liguei para a pessoa e dei parabéns. E era naquela época que tinha que dar parabéns pelo Facebook. Eu não sei se vocês viveram esse momento. Se o cara não desse parabéns no Facebook, ele contava a quantidade de parabéns que ele recebeu no Facebook, né? E eu lembro que eu liguei para a pessoa, dei parabéns, ela ficou muito feliz, tudo. Quando chegou de noite na festa dela, ela fez o comentário de que eu tinha sido o único que não tinha dado parabéns no Facebook. Que absurdo, Renato. E aí eu fiquei, poxa vida, mas eu não liguei para você? Mas no Facebook você não colocou o parabéns, né? Então se a gente volta lá naquela pirâmide, né, construída pelo Abraham Maslow, onde tem as necessidades da pirâmide, ela vai subindo a fisiológica, e ela vai social, ela vai subindo até o desenvolvimento próprio, né, e a criatividade, que é o topo da pirâmide. Eu acredito sinceramente que a distração que a gente está tendo agora, com todos esses recursos maravilhosos que nós não sabemos utilizar, ela acaba que deixa a gente preso na base da pirâmide, né? Acaba deixando a gente preso na parte fisiológica, nessa parte social, na carência. Existe uma carência muito grande. A pessoa fica olhando para o WhatsApp para ver se o outro vai responder, vê que a pessoa conectou e se irrita, né? Gente, isso é um absurdo. Isso aí é um crime contra você mesmo, né? Se você estiver fazendo isso, o pessoal está rindo aí, se entregando, né? Não, eu vou. Ah, sim. Isso é prisão,
né? Você ficar preso na base da pirâmide é uma prisão, né? É administrar de forma péssima o seu tempo. Então, já que hoje o E tema é interferir tempo, no resto da, da pirâmide, né? Então te impede de. interfere, porque você não vai sobrar tempo para você. Se você dedicar tempo para as necessidades primitivas, porque eu considero isso primitivo, né? O E nem para ser os humano que outros. não vai dedicar nem para você, para o topo da pirâmide, imagina para os outros, né? Você acaba se tornando, por uma lógica, um ser egoísta, né? Então, eu vejo que o tempo ele precisa ser melhor administrado por todos nós. Vai cada vez mais surgir mais distrações, né? Ah, tá. E nós temos que aprender a administrar isso. Desligar o celular pode, viu, gente? Pode desligar. E não adianta aquela safadeza de colocar modo avião. O Beto tá... Eu vi o Beto escrevendo aí que ele tá preso, né? Ele tá desabafando aí na live aí. Beijo, Beto. Quanto tempo? Fica com Deus, tá? Então a gente pode desligar o celular para fazer as nossas coisas, já que a gente não consegue controlar, né? Então, vamos administrar melhor os nossos tempos, para que possa sobrar tempo para a gente e acabar com as nossas desculpas, né? Que nós não temos tempo. E vamos também dedicar tempo para o próximo, né? Para o outro. Então eu vejo dessa forma, Liz, a questão do tempo. Achei O que muito você bom, acha? Renato. Achei Faz ótimo. sentido? É. Faz Você total se vê, sentido. você se vê em alguma situação dessa? Não? Eu me vejo em todas. Eu me vejo em absolutamente todas, né? Quando eu converso com você ou com o mestre, sempre é um tema que eu converso sobre ansiedade, sobre que não tem tempo, sobre isso, sobre aquilo, que não tem como fazer tudo, que eu não consigo, todas essas histórias que vocês conhecem. Uhum. E quando, na verdade, eu acho que falta gerenciar melhor isso, ver com o que eu estou gastando, ver, como a gente conversou com os meninos, as prioridades. E tentar seguir para a gente seguir no melhor caminho. Eu acho que isso é crucial, né? Porque senão a gente trava inteiro e você não faz nada. É verdade. É verdade. Por exemplo, se você pega o momento Mestre, que nós estamos vivendo, te amo, mestre. eu vi que você está ganhando elogios na live aí, né? Se você pega esse momento que estamos vivendo com as crianças dentro de casa, né, que precisamos fazer as tarefas, e os pais se dedicam e se irritam, né, em fazer as tarefas, né? Alguns até cumprem muito bem seu papel e fazem as tarefas, mas tem outras coisas que poderiam estar sendo feitas com as crianças, né? Você podia estar compartilhando. A chance é agora, né? Não tem. Depois vai voltar, né? Nada vai ser igual como antes, tá bom? Não vai ser igual, mas vai todo mundo sair de casa para trabalhar, não tem como ficar dentro de casa, né? Só trabalhando. Vai voltar. E o que você fez? O que aprendeu novo? O que as crianças aprenderam de novo? Foi a chance que você tinha de passar um pouco da educação, de corrigir falhas, de aproximar. Essas crianças que estão aí com 8 a 12 anos, elas estão na fase de absorver tudo. Então, e o que a gente está plantando? Será que a gente está plantando disciplina? Será que a gente está plantando amizade? Será que a gente está construindo com eles, por exemplo, que faça a sua independência? Né? Então, assim, não, aí está só focado nas tarefas. Né? E fica preocupado com tarefa, gente. Tarefa não vai levar a nada, vocês sabem disso. Faz a tarefa de 5 dias depois, nem lembra o que fez. Né? Então, não é isso. O cognitivo é o que importa, a experiência é que importa. Então eu vejo que a gente, mais uma vez, essa é uma oportunidade de administrar o tempo, né, durante essa quarentena. Acho que vocês falaram isso, né? Nós vamos passar 2 meses, 3 meses trancados dentro de casa. O que a gente sai de novo aí, né? O que a gente aprendeu? Por exemplo, fazer uma pergunta aqui difícil, disse ali. O que você aprendeu aí com essa quarentena trancada dentro de casa? Beto, calma, Beto, vai dar certo, meu filho. Se acalme. Bonitão. O que eu aprendi em relação a quê? Qualquer coisa? Novo.
Qualquer Chegou coisa. a... Ah, aprendi a trocar lâmpada, tá valendo. Ah, tá. Não aprendi a trocar lâmpada, não. Eu aprendi... Deixa eu ver. Saia justa agora, hein? Saia justa. Achei também. Olha aí, a Meire, enquanto você pensa aí, a Meire está dizendo que ela aprendeu a fazer jogo de banheiro com retalhos. Cara, poucas pessoas aprenderam isso durante a live. É verdade. Eu não aprendi, assim, nenhum trabalho manual novo. Eu acho que os meus aprendizados foram de conhecimento, de busca de metodologia no trabalho. Eu comecei após, então são novos conhecimentos profissionais também. Tenho lido também sobre alguns outros pontos que eu tinha de dificuldade pessoal, então é mais de conhecimento. Eu estou me munindo de informações para começar. Começar não, que a gente tem que começar na hora, né? Mas para para agir mais assertivamente. Entendi. Por exemplo, eu aprendi a fazer pão. Então, Estou me aprimorando em pães, me aprimorando em bolo, tô fazendo quer comida. dizer que o bolo que você fala que a gente vê no domingo é você que faz? Sou eu que faço, óbvio. Eu que faço. E outra coisa, queria agradecer aqui a Rebeca Antunes, Rebeca, saudade, te amo. a grande incentivadora a fazer pães aqui. Rebeca, muito obrigado. Gente, o pão que a Rebeca Olha aí, faz é maravilhoso. ó, a minha prima está dizendo aí que todo mundo vai ter saído aprendendo algo novo. Boa, Paulinha, muito bom. Esperamos isso, né? Gente, tem Não, vários a Rebeca Staldigger hoje, né? Eu vi. tem, São tá bem-vindos. bombando. Família aí presente, um beijo para minha família Staldinger, linda. Todo mundo, é isso aí, gente, tem que ser cozinheiro mesmo, tem que aprender alguma coisa. Ler livros, aprender séries, tem boas séries aí, né? Não foquem só no Star Wars, não, pelo amor de Deus. Né? Não? Não dá pra mim, não. Bom, então essa é uma questão do tempo, tá certo? E nós não podemos nos tornar seres egoístas, certo? Seres egoístas são aqueles que não se preocupam nem com o seu próprio tempo, eles só vão vivendo e suprindo suas necessidades e vão se tornando sobreviventes, porque eles vão lutando pelas suas coisas e esquece até dos filhos, esquece dos irmãos, esquece dos amigos, esquece de todos. E no final diz que não teve tempo. Só que quando chega 40, 50 anos, a conta chega. E quando chega a conta, não tem bom. O cara não consegue mais se enganar. Né? Eu estou falando isso porque eu estou completando 55 anos. Renato, não tem vergonha. Não parece, não? Não. Aí tá faltando cabelo, barba branca. O Beto me conheceu, eu achei de cabelo. Não é 32? Eita, que pessoa legal, hein? Não, 32 não, mas tá chegando em 39. É 39, Ju? 39, né? Tá chegando em Tá vendo? 39. Foi legal, tá vendo? Tá longe dos 40, né? Tá bem longe dos 40. Tá longe. O mestre escreveu aí. Não, pode falar. O que ele escreveu? Não, lê aí, eu não vi não. Passou rápido. Construir boas referências prepara os nossos pares para fazerem suas escolhas de forma mais assertiva, mesmo quando estamos distante delas. É bonito, mestre. E o Beto aí tá me prejudicando aí na live aí. Depois eu chamo segurança na live aí para tirar o Beto, por favor, que ele tá contando história aí do passado aí. Opa! Mas é isso. Então, na minha colaboração era essa. Eu deixo para você fechar a live. Acho que faltam alguns minutos aí, né? Quantos 10 minutos. faltam? Pode me dizer? Não sei. 5, não sei, 10, 5. Quem está no controle do tempo aí? Começou 4 horas. E aí? Não tá aparecendo para você não no topo, não? Deve faltar uns 5 minutos. 10, 5. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Quer fazer um resuminho do que você acha que foi importante? O resumo vai ficar para você. Eu vou sair agora. Eu colaborei falando isso, ou seja, vamos evitar as distrações ou administrá-las melhor, tá certo? Porque isso vira uma muleta.
A gente começa a dizer que está sem tempo, que, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas a verdade é que a gente não larga um dispositivo, não larga uma série, não larga as nossas necessidades primitivas. Aí fala assim, mas eu tenho que descansar, pelo amor de Deus, gente. Tem Não precisa fases e descansar, né? fases. Quem precisa? Precisa descansar, mas descanse dormindo, tá certo? E tem fases e fases. Vai ter uma fase que você vai ter tempo para fazer isso, né? Então, vamos administrar as distrações. Nós temos pessoas ao nosso redor que nós estamos dizendo que não temos tempo. E isso não é uma verdade. Então, nós estamos sendo verdadeiros com elas. Vamos trabalhar isso e vamos melhorar essa parte nossa aí. Tá bom? Esse Alice, fica com você o resumo. Um beijo, parabéns pela live. Parabéns aos convidados, deram um show. Falamos sobre ciência, falaram sobre comportamento. Nossa, que live culta. Um beijo. Fique com Deus. E a turma que está participando aí, pode participar aí. Vocês estão dando um show aí nos comentários. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Gente, o Renato me deixa numa saia justa, né? De resumo. Então, gente, esses últimos minutinhos aí é muito mais fácil quando tem alguém. Então, a gente passou por vários pontos que é interessante. Um deles é a gente entender que cada um tem um tempo para aprender, seja doutrina, seja conhecimentos, seja o que for, a gente tem um tempo para assimilar isso, a gente tem um tempo para pôr em prática, a gente tem que ver a questão do outro, que ele não tem as mesmas ideias, as mesmas concepções que a gente, então a gente tem que respeitar isso também. E não de uma forma um pouco soberba, que às vezes nós temos, que é tipo, eu aprendi isso e ele não aprendeu, então eu vou ser bonzinho e vou aceitá-lo. Não, ele pode nunca pensar daquela forma e para ele estar certo. Então, é nosso papel aceitar de uma forma, ele pensa assim e ponto, sem a gente achar que está mais ou menos certo. Outra coisa que a gente viu aqui também é sobre... Cadê? As resistências, que veio muito boa com o poema da Flávia, com as roupas usadas que a gente tem, a resistência que nos impede de aprender e de ter ações para evoluir. A gente falou muito sobre também o outro, como é importante a gente servir, como é importante a gente dedicar tempo para o outro, isso que é a grande coisa da vida, e também vale a reflexão se a gente tem feito isso com as pessoas que estão perto da gente, com as pessoas que precisam, com as pessoas que estão longe, e a gente às vezes esquece de mandar uma mensagem ou ligar. Então esse tempo para o outro é muito importante. Tem a parte do tempo que é para a gente refletir, não só viver no automático e ir fazendo as coisas, e também refletir o que a gente precisa mudar na gente, o que a gente precisa mudar nas nossas ações, para com a gente, para com os outros. E o último ponto do Renato foi muito bem colocado, que foi o das distrações, né? Que vira uma muleta e uma desculpa para tudo que a gente diz que não tem tempo de fazer. Não sei se está acabando, gente. Se fechar aí, me desculpem. Foi muito bom, muito obrigada pelo apoio. Estava um pouco nervosa. Estou com muita saudade de vocês. Deixa eu ver aqui a Polly. É importante ter paciência e compreensão com quem ainda não enxerga da mesma forma que você, que ainda não está no mesmo tempo que você. Exatamente. Às vezes a gente fica irritado, né? A pessoa não entende e tal. E, na verdade, a gente tem que entender que nem todo mundo teve as experiências que a gente teve, nem todo mundo viu os exemplos que a gente viu, nem todo mundo assistiu ou leu os livros que a gente leu. Então, cada um tem inputs diferentes em si. Então, vê as coisas de forma diferente e aprende de forma diferente em tempo diferente. É isso. Muito obrigada, gente. Vocês são muito fofinhos. Muito obrigada, Rebeca, Carol, Lorena, Vandinaia, Polly. Polly, você tem que visitar a gente, hein?
Dri, te amo. Renato, muito obrigada pela participação. Tia Márcia, manda um beijo pro Gu. Edna, o meu grande problema é a resistência, é isso mesmo. Isso impede a gente de seguir bastante. Esse é o principal ponto que a gente tem que se desamarrar. Nilce, beijo, muita saudade. Ana, muita saudade. Cris, linda, saudade, beijo pra Jade. Parabéns para Flávia, parabéns para o Gabriel e para o Renato. Vocês foram super importantes. Eu vou salvar a live, gente. Eu só espero que apareça assim, bem, bem forte para eu salvar, porque eu não sei se eu tenho que clicar em alguma coisa. Alcione, tô com muita saudade, tô doida para ver a Laurinha. Segura um pouco, estou tentando te chamar. Mestra Donai Vasques. Eu não sei se dá. Cadê? Gente, não apareceu do mestre não para mim. Não sei em quanto tempo tá. Opa, agora que apareceu. Rebeca, não sei salvar, mas me disseram que vai aparecer. É isso que eu tô me confiando. Mestre, o seu não apareceu, tá? Não sei ainda se vai aparecer. Família Staudinger tá com a presença constante. Eu tenho visto aí, entraram vários Staudinger. Achei muito legal. A gente, pelo Renato, já tem um carinho imenso por vocês. Eu vejo o nomezinho e já tenho vontade de conhecer. Vou salvar, gente. Gente, vocês estão um pouco nervosos que eu não vou conseguir salvar. Vai dar certo. Eu também estou, tá? Com esse tema. 1 minuto. Beijo, gente. Amo vocês. Muito, muito obrigada pelo apoio. Vamos esperar, né? 58 segundos. Agora apareceu o reloginho. Amamos Recife, verdade. Esse caso e estilo, quem é? Eu não sei quem é o nome da pessoa. Anderson Carvalho. Obrigada, Anderson. Obrigada, Carol, pela paciência. Gente, já tava... Olha... Ele tem 1 minuto. Só Jesus salva, é verdade. Obrigada, Dion. É a dona Cláudia. O vovô não conseguiu me chamar. Tá com 15 segundos. Beijo, gente. Amo vocês. 10 segundos. Arildo. Cláudia Almeida. É isso. Beijo. Tchau.